Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras de junho. A minha segunda leitura concluída este mês foi do meu escritor contemporâneo preferido, o Alexander Macau Smith. Ele é um escritor nascido na Rodésia em 48, atualmente ele vive em Edimburgo, onde ele é professor emérito da Universidade de lá, na cadeira de Medicina Legal e Bioética. Eu acompanho esse autor nas redes sociais e numa das entrevistas dele, ele fala que atualmente ele mantém uma rotina de escrita bastante produtiva, onde ele escreve ali na sua biblioteca, em meio aos seus gatos, cerca de 2 a 5 mil palavras. E ele se considera principalmente um escritor de entretenimento. E sua especialidade são séries. A maioria do que ele escreveu são livros de séries, né? Bom, esse livro que eu li, ele é o Portuguese Irregular Verbs. Ele foi publicado em 1997 e ele é o primeiro livro dessa série aqui, vivida pelo professor Dr. Maria Moritz von Eigelfeld. Essa série atualmente ela tem 4 livros, tá? Não sei se ele vai escrever mais. O professor Maria Moritz von Eigelfeld, ele é um filologista alemão especializado em verbos irregulares portugueses. Então só aí eu já achei bastante curioso, né? Quer dizer, um professor alemão se especializar nessa área, que até pra gente é um Deus nos acuda, apesar que o alemão também não deve ser nada fácil, né? Então ele é ambientado ali naquele ambiente, naquele meio acadêmico, né, extremamente sério. E os 2 outros personagens secundários ali da história são os 2 amigos e colegas do professor. Vou ler o nome deles aqui porque não é só questão do nome, mas você não pode esquecer dos títulos deles, né? Professor Dr. Detlef Amadeus Anderhoser e o professor Dr. honoris causa Floriano Sprinzel. Então traz ali a relação do Eigelfeld com seus 2 amigos, colocando ali um pouco entre eles aquela inveja um pouco mal disfarçada que a gente costuma encontrar ali nos meios acadêmicos. Eu acho difícil conseguir falar sobre o que fala os livros, não só esse, mas todos os outros livros do autor. Mas são livros, quando ele fala de entretenimento, a gente bem entende o que ele quer dizer, porque são aqueles livros que você lê sem comprometimento com mais nada, né? Simplesmente a diversão. E são livros que fazem a gente se sentir muito bem. Aquele livro que você suspira assim, ai meu Deus, que coisa legal isso que ele escreveu, né? E faz você, pelo menos me fez se interessar muito pela vida do autor, né? A gente fica pensando, fica curiosa em saber que tipo de pessoa deve ser essa capaz de escrever coisas assim. Uma das principais características dos livros dele, que é o que mais me chama a atenção, é a capacidade que ele tem em criar personagens os mais variados possíveis, que são como as pessoas com as quais você convive o tempo todo, mas ele coloca ali essas pessoas assim, vivendo situações as mais inusitadas possíveis, mas nada muito assim impossível de acontecer, e tudo isso é feito com um senso de humor assim extremamente sutil e singelo, e são livros realmente muito gostosos de ler, né? Tanto é que está me fazendo ler em inglês, eu não sou muito fluente na língua, mas o inglês dele é bastante acessível, né? Esse livro aqui ele já começa muito bem, vou ter que dar uma de tradutor aqui. A primeira frase do livro é a seguinte: Professor Dr. Moritz Maria von Eigelfeld frequentemente pensava em como ele era feliz por ser exatamente quem ele era e ninguém mais. Eu comecei a ler e por aí eu já falei, bom, que coisa interessante e difícil de você encontrar, né? Alguém que se diga feliz com a sua vida, feliz e satisfeito com a sua vida. Geralmente a gente vai encontrar pessoas sempre reclamando, né? Então é mais ou menos por aí. E nesse livro, a versão física dele tem só 128 páginas, dividida em 8 volumes, em 8 capítulos, então ele é muito rápido de ler, e é o tipo de livro que você não precisa ler de uma vez só, porque os capítulos eles são um pouco independentes um do outro, né?
O professor Eigelfeld, ele vai passando por vários lugares e nesses lugares, em cada um desses lugares, vai falar sobre alguma experiência vivida por ele, tá? De repente não precisa nem ser lido na sequência o livro, mas não há essa preocupação, tá? Não é uma história assim tanto com começo, meio e fim. São episódios mesmo. Então, só para você ter uma ideia, no primeiro capítulo, o professor ele vai para a Suíça, onde ele foi convidado para um congresso de filologia, e ele está lá com seus dois amigos, eles estão no hotel descansando, e eles veem um grupo de italianos jogando tênis. Eles estão lá entediados, sem nada para fazer, e o professor fala, bom, e se a gente, vamos jogar tênis também, né? E eles olham ali com aquele olhar regalado, mas como assim? A gente nunca jogou isso, a gente não sabe. Aí você já imagina a situação, né? Porque são professores ali meio nos seus 40, 50 anos, extremamente sedentários, que não sabem nem o que é tênis, não conhecem as regras. Mas o professor Eigelfeld, que é meio que o líder deles, fala, não, mas aprender tênis deve ser exatamente como você aprender uma língua. Basta você abrir o livro, estudar as regras e você já está apto a jogar. E é exatamente isso que eles fazem, né? Os dois são muito facilmente convencidos por ele. Aí eles pegam lá um guia de tênis muito velho, muito antigo, leem o livro todo e já se acham capacitados, após a leitura desse manual, a jogar tênis. E aí a situação é extremamente divertida e o que vai acontecer, né? Numa outra situação, num outro capítulo, ele vai para a Toscana, também num congresso, e lá ele é responsável, ele chegou antes dos outros dois, ele é responsável por arrumar um lugar onde eles vão ficar, e ele descobre uma pousadinha muito bem recomendada lá no folheto, um lugar muito calmo, muito aprazível, comida muito boa, desde que você não seja alemão, tá? É lógico que é para lá que ele vai, e lá você vai descobrir por que eles não vão ser bem-vindos, né? Num outro capítulo vai mostrar o jovem professor Eigelfeld lá, quando ele começou a carreira universitária, né? E como ele foi parar no estudo dos verbos, como ele se interessou pela língua portuguesa. Depois ele vai para a Índia. Esse capítulo onde ele vai para a Índia eu achei foi um dos melhores, tá? E que traz uma série de reflexões. Lá ele resolve conhecer um presídio onde os presos, e ele começa a ver a rotina dos prisioneiros ali. Então eles trabalham ali na fabricação de roupas, né? E ele conhece também o diretor do presídio, que também é o dono da fábrica. E esse capítulo é muito bom porque traz uma série de reflexões sobre o quão próximo está aquele diretor daqueles presos, né? Em termos de suas próprias atitudes, seu próprio comportamento, né? E o que separa ali os presos daquele diretor, né? Ele também conhece um guru, uma espécie desses líderes religiosos, então essa parte é bem legal. Ele vai trazer uma série de reflexões para o professor, que é aquele tipo que acredita em tudo e não acredita em nada, então é bem legal, tá? Em um outro capítulo ele passa por uma vicissitude, uma dor de dente terrível, e como essa dor de dente vai trazer uma certa modificação na vida dele, né? E também concluindo ele acaba descobrindo ali uma grande utilidade para o seu livro, que ele nunca tinha pensado antes por causa dessa dor de dente. E por fim, o último capítulo é muito interessante. Você lê o capítulo e ele mesmo, ele está vivendo aquela situação, ele está em Veneza nesse último capítulo, e ele fala, gente, mas eu já vi, essa situação é muito familiar, sabe, tipo déjà vu. E ele fala, onde que eu já vi isso acontecer antes, né? Então vão acontecendo ali as situações lá em Veneza. Vale lembrar que esse último capítulo se chama Morte em Veneza, tá? E o autor, ele mostra ser uma pessoa bastante culta, então ele traz muitas referências, tá, dentro do livro. Então, por exemplo, numa das situações aqui, o professor ele recebe uma carta de uma pessoa que ele não gosta muito e ele fica na dúvida se ele joga a carta no lixo ou se ele lê, né?
Von Eichelfeld pensou: o que faria Immanuel Kant neste caso? Jogaria a carta do professor J.G.K.L. Singh na cesta de papéis? Ele suspeitava que Sartre teria tido um pouco de remorso em fazer o que ele tinha feito. E por aí vai, tá? É um livro que não tem como falar sobre ele, mas tem que ler para se descobrir. Eu acho que vale o esforço. O esforço que eu digo, porque para mim não é uma coisa tão fluida ler em inglês, mas mesmo assim é um inglês acessível e uma leitura extremamente agradável, tá? Eu recomendo. Quem tiver lido algum livro do autor, deixe nos comentários. Eu acho muito difícil conseguir alguém que tenha lido algum livro dele. Então, se quiserem falar sobre o autor, o espaço é aqui e a gente conversa sobre Alexander Macau Smith e seus inúmeros personagens marcantes, tá bom? É isso, volto depois para continuar falando das minhas outras leituras de junho. Até mais!